Salve, boa tarde. Aqui nós estamos mais um dia aqui. Quem quiser pode chegar, pode liberar, cara. Libera aí, geral. Isso aí, pode liberar. Tá tudo aí, é tudo nosso. Se acomode, chegue mais, venha ao hall dos elevadores. Beleza, quem for chegando, se acomode aí, fiquem à vontade. Eu vou lá iniciando. Primeiramente, boa tarde novamente. Aqui estamos no nosso terceiro dia de encontros na Campus Party, mais ou menos aqui, ó, na parte da Campus Kid, da galera do Include, gente boa pra caramba. Eu me chamo Lucas Lima, sou carioca da Gema, tenho 27 anos, sou engenheiro mecânico por livre e espontânea pressão, sou professor e eu sou o CEO da Enfio, que nós somos uma startup lá no Rio de Janeiro, que construímos impressoras 3D e desenvolvemos tecnologia dentro da favela. Ou seja, nosso diferencial é que a gente coloca o jovem da comunidade para construir as impressoras junto com a gente, e assim a gente gera tecnologia 100% made de favela. Além das impressoras 3D, a gente vende cursos, metodologias, a gente também vende pesquisa e desenvolvimento, onde que a gente já produziu uma impressora 3D de casas, e agora a gente está fazendo uma impressora 3D de alimentos lá no Rio de Janeiro. Mas beleza, o nosso workshop aqui não é para falar muito de mim, é para falar mais do que... Opa! Temos problemas técnicos, calma aí. Olha, meu Deus do céu. Quem sabe faz ao vivo. Volta. Beleza, pessoal. Música, tema, alguma coisa aí? Beleza? Começou? Estamos vivos ainda, gente? Aí, beleza. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre um intensivão sobre impressão 3D. Nosso encontro ele vai se dividir em 7 partes. A primeira, a gente vai fazer sobre uma introdução geral do que é impressão 3D, como foi criado, quando foi criado. A gente vai abordar tipos de impressão 3D. Projeto RipRap, que a gente já entra em comunidade código aberto. A gente vai falar sobre construção de impressora 3D, como construir, quais peças compõem uma máquina daquela que está ali na entrada. A gente só não colocou ela aqui porque a gente estava utilizando aí para fazer um Batman para a gente. A gente vai falar sobre firmware, que nada mais é do que o Windows da tua máquina. E a gente também vai falar sobre softwares fatiadores. E também tirar dúvidas, e para quem quiser aprofundar mais o conhecimento, vou deixar minhas redes sociais para vocês terem referências bibliográficas, terem apostilas e etc. Mas beleza, introdução. Como começou esse rolê de impressão 3D? Começou com esse cara aí da foto, que parece mais um cantor do Bee Gees, que é o Chuck Roll. Isso aconteceu em 1984 com um processo chamado estereolitografia. Então, quando a gente olha uma impressora 3D como aquela ali na entrada e fica admirando ela funcionando e pensa, oh meu Deus, essa tecnologia é genial, é algo totalmente novo. Não, a impressão 3D tem em média de 36 a 37 anos de idade. Então, é uma tecnologia que é mais velha do que eu que estou aqui falando para vocês. O processo de estereolitografia lá em 1984 era uma máquina muito grande que utilizava a impressão 3D por resina, que foi o primeiro tipo de impressão 3D criada. Mais ou menos você utilizar a luz ultravioleta para solidificar uma resina e assim você fazer a impressão de peças. Esse foi o primeiro modelo. O segundo modelo foi com o casal Elisa e Scott Crump, em 1989, com o processo de FDM, que é aquele processo que vocês estão vendo ali sendo feito ao vivo, ali na frente, quando a gente utiliza filamentos de plásticos ou termoplásticos, como é um termo mais técnico, para fazer a impressão deles, através do derretimento de plástico e depósito em camadas. A diferença de um para outro é que às vezes um é mais rápido e o outro é mais caro. Mas para vocês terem noção, na década de 90, um processo de impressão 3D, ele custava até $1 milhão. Era um processo extremamente caro de se fazer, e as máquinas eram extremamente antigas, então também era extremamente demorado. Beleza. A gente vai abordar aqui os principais tipos de impressão 3D que a gente tem hoje no mercado.
Aqui a gente vai dar uma leve pincelada teórica e após essa leve pincelada teórica eu vou mostrar para vocês pequenos vídeos de como é cada tipo de impressão 3D. O primeiro é o SLA, que é a estereolitografia, que é o primeiro processo de manufatura aditiva. Para as crianças que não entendem o termo que o tio está falando, manufatura aditiva nada mais é do que impressão 3D. É o termo mais bonito que a gente fala na engenharia, beleza? Então, nada mais é do que a gente utilizar uma resina, que ela é fotossensível, e utilizar ela para imprimir através da luz ultravioleta. O dentista de vocês faz o mesmo processo parecido, mas de forma quase que artesanal, quando coloca a resina na boca e bota aquela lâmpada roxa na boca de vocês. É o mesmo processo, só que ele faz à mão, né? O segundo processo é o FDM, que é a tecnologia que é conhecida como depósito de material fundido, que é a tecnologia de impressão através de filamentos, que é a que todo mundo conhece, todo mundo vê no YouTube, rato borrachudo fazendo lá, imprimindo sapato, botando o pé em cima da impressora, dando um infarto para quem trabalha com impressão 3D. Mas é o processo mais utilizado hoje em indústria, escolas, faculdades, etc. Então ali a gente utiliza filamentos, fios de plástico. O terceiro é o SLS, que é a sinterização seletiva a laser. Nesse processo a gente utiliza o pó. A gente não utiliza nem resina e nem filamento. É um pó feito à base de nylon ou policarbonato. E a gente joga esse pó numa grande mesa e ali com o laser a gente vai sinterizando qual o desenho, a impressão 3D a gente quer em cima desse pó. E quando a gente joga o laser, ele derrete esse pó e forma ali a escultura, a barra, peça que você vai fazer. Só que ele faz isso diversas vezes, camadas por camadas. O quarto tipo é o DMLS. É a mesma coisa que o SLS, só que é com material, é com metal. Quem utiliza muito isso é a Volkswagen, Petrobras, Odebrecht, são empresas que trabalham com as empresas petroleiras, automotivas, são empresas que precisam de demandas de peças que sejam feitas o mais rápido possível e que gastem o menos possível. Então é o mesmo processo que é SLS, só que em vez disso a gente usa um polímero com adição de pó de metal. E depois a gente faz tipo um processo de botar dentro de um forno e haver o derretimento dessas camadas e ali você bota uma alta temperatura e você faz uma fundição. E o último é o PolyJet. O PolyJet é como se fosse uma impressora 3D tipo HP que a gente tem em casa, só que é um processo muito mais rápido de impressão 3D, onde que esse cabeçote vai passando ali em cima da mesa e a mesa vai baixando para dentro da impressora. E aí, beleza. Legal, eu só passei texto aqui para vocês, vocês devem estar se perguntando, como é que é tudo isso, esses processos? O primeiro é o SLA, a estereolitografia. Vocês podem ver aqui que é um tanque de resina e dentro desse tanque baixa uma mesa de metal e os focos de luz que passam por um LCD especial, eles vão focar somente onde a resina será solidificada. Ele vai fazendo isso diversas vezes, então essa mesa desce e sobe durante todo o processo de impressão. Legal. Mas tem algumas vantagens e desvantagens. A principal vantagem desse processo é que você tem uma impressão quase que totalmente lisa, acabada, ponto. Você consegue fazer peças muito pequenas. Esse processo, durante a pandemia, algumas faculdades utilizavam para fazer aqueles cotonetes que colocava dentro do nosso nariz para fazer o teste de Covid. Então, dá para utilizar também resinas flexíveis ali. Vários tipos de resina. O pessoal utiliza muito na parte de joalheria, quando utiliza resinas calcináveis, que é aquelas resinas que você pode fazer um processo de fundição, jogar metal derretido e ela derrete com o metal derretido. Outra desvantagem é que ela tem um cheiro muito forte. Então, se você quer ter uma dessa dentro do teu quarto, eu não te aconselho. Bota na garagem, que é melhor. Ou se você tiver um exaustor dentro do teu quarto, usa ela à vontade. Uma desvantagem também é o processo pós-impressão. É o que encarece a utilização dessa impressora. Por ela ser de resina, você tem que fazer 2 processos após a impressão com ela. O primeiro é a lavagem, quando você bota ela dentro de um tanque de álcool isopropílico e essa peça é lavada
até que o excesso de resina saia, e depois é o processo de pós-cura, que você vai curar essa peça novamente, deixando ela dentro de uma câmara de luz ultravioleta por 2, 3, até 4 horas, dependendo do tamanho dessa peça. Pessoal, quem for tendo perguntas pode interromper, fica à vontade, beleza? O segundo é o FDM, que é esse daqui que está sendo feito ao vivo ali na frente, que nada mais é do que você desenhar camadas sobre camadas de filamentos de plástico derretido. Há uma explicação bem fácil para vocês entenderem como funciona esse processo de impressão 3D por FDM, que são por camadas. Todos eles são por camadas. Mas o processo ele funciona assim. Imaginem vocês uma peça de mortadela. Agora fatia essa mortadela, ela toda. Se você pegar todas as fatias e unir, você ainda vai ter o formato da mortadela. É isso que a impressora 3D faz. Olha, mal começamos, já temos um jovem aqui com pergunta. Então por que tá tão rápido ali tá tão devagar? Ah, caraca, aí. Essa é uma boa pergunta. Quando eu comecei a fazer impressora 3D, cara, eu vi aqueles vídeos de time-lapse no YouTube, e eu ficava apaixonado. Caramba, é muito rápido, meu Deus. Cara, não é assim na vida real, não. Ali só tá acelerado, tá? É devagar mesmo. Impressão 3D é paciência. Se você quer ter alguma coisa feita, é paciência. Olha, temos uma segunda jovem. Já começamos bem o dia hoje. Olha que é domingo. Eu sempre quis uma impressora 3D. É o teu pai aqui atrás? Olha, pai. O pai, olha só, usa alguma coisa que teu pai gosta e pede para ele. Fala, pai, olha, dá para fazer miniaturas de carro antigo, ó. Pai, compra para mim, eu faço para você de graça. Foi assim que eu comecei também. Eu fiz um cartão de crédito, mas meu pai quase me matou. Mas esse aqui é o processo FDM. O terceiro é o SLS. Vocês podem ver que é uma cama cheia de pó e tem ali uma vassoura que passa varrendo esse pó e volta o pó, e ela, através de um feixe de laser, vai derretendo somente aonde eu quero desenhar a camada do objeto. Esse é um processo muito caro de ser feito. Não, por enquanto, vocês não conseguem ter uma dessa em casa, a não ser que você seja muito rico e que o teu pai não brigue com você, porque a conta de luz vai ser muito alta. E esse processo é muito utilizado na indústria. Principais empresas como a Ambev, a Heineken aqui no Brasil utilizam esse processo para produção de ferramentas dentro das suas zonas de produção. Porque algumas máquinas dentro dessas grandes empresas vêm da Alemanha, Noruega e etc. E comprar essas ferramentas e esperar chegar no Brasil demanda muito tempo. Então, por que não imprimi-las? Mas beleza, temos um outro jovem aqui com pergunta. Os materiais feitos pela SLS são resistentes? Cara, são resistentes pra caramba. Por quê? Na SLS a gente trabalha com 2 tipos principais de materiais. Vamos lá, aula intensiva de engenharia de materiais. Um deles é o nylon, que é o mesmo nylon que é feito da linha de pesca. Esse material, ele, depois de utilizado numa impressão 3D, ele tem um alto nível de dureza e resistência. E o segundo é o policarbonato, que é outro tipo de polímero de alta resistência e densidade. Alta resistência e densidade, galera, é que ele aguenta muita coisa e que ele é muito duro. Beleza? Isso aí, eu lembro que eu também tenho que dar aula para crianças aqui, então não posso falar só termos da engenharia. E o lado bom desse processo é que ele é bem rápido. No Rio de Janeiro, que é de onde eu venho, tem uma empresa lá que eles readaptaram esse processo. Essa empresa se chama Duracer. E eles fizeram a mesmo tipo de impressora, só que para fazer com gesso ou cerâmica. Então, qual era o processo principal que eles faziam? Eles pegavam mulheres que estavam grávidas, faziam a ultrassonografia dessas mulheres e faziam a impressão dos fetos de acordo com as semanas de gestação. E assim eles conseguiam mapear as semanas de gestação dessas mulheres e elas imprimiam ali como obra de arte, decoração para suas casas e etc. Então, eles readaptaram uma tecnologia. Nossa, esses jovens aqui, olha lá. Por que tem que fazer... Uma pergunta, por que não faz naquela e nessa? Ah, mas beleza. É porque as pessoas hoje em dia gostam de fazer muita pesquisa e desenvolvimento. Elas gostam de quebrar a cabeça e de se estressar. Eu faria tudo ali naquela, mas algumas coisas...
É, muito mais fácil, com certeza. Só que algumas coisas, meu jovem, demandam outras ferramentas. Então, tipo, ali a gente trabalha com materiais mais resistentes. Então, tipo, se você chegar pro teu pai ali e querer uma daquela, fala, ó, pai, dá pra fazer um pedaço ali da parte do motor do teu carro. Compra uma pra mim, por favor. Tipo, porque eu não entendi aquele vídeo, porque quando aquele negocinho de ferro passa e aí desaparece, aí parece uma luz vermelha, desenha um círculo, aí passa de novo e desaparece. Boa. Não, normalmente algumas horas, 2, 3 horas. Ela perguntou por que toda hora que aquela máquina passa, o desenho aparece, depois ele desaparece, aparece, desaparece de novo. É porque a gente está varrendo mais pó para cima. Como a gente está trabalhando com camadas, é uma camada sobre a outra, esse pó, você tem que jogar mais pó para fazer uma outra camada. Então é por isso que toda hora o desenho aparece, toda hora ela desaparece. Fala, jovem, hoje você está inspirado. Qual é o teu nome? Vamos lá, vamos fazer uma amizade melhor. Emanuel. Mas por que ele tá passando e não tá fazendo o desenho 3D igual ali? É porque ali, de vez de você ver a imagem ela aparecendo ali em tempo real para você, ali é como se fosse uma piscina de areia. Então, de vez que tu sair já a peça ali, ela vai descendo na piscina. E ela vai ficando ali até terminar a peça. Então, de vez de ser para cima, tu vê para baixo. Ao contrário. Fala. Então dá pra entrar dentro de uma impressora 3D? Então, não faça isso não, vai descalibrar minha vida, cara. Não entra dentro de uma, não. Não faz igual o rato borrachudo que colocou o pé para ver se cabia para fazer sapato. Mas, sim, tem algumas impressoras 3D que são gigantes. Eu já fiz uma que era de 2,5 metros de largura, 2,80 metros de altura e 5,5 metros de profundidade. Que era a nossa impressora 3D, que era um protótipo de uma impressora 3D de casas. Então, tipo, a gente fazia uma impressora 3D gigantesca. Meu Deus, dava muita dor de cabeça. Esse daqui é o DMLS. Desculpa o título, o tio não conseguiu corrigir a tempo, mas é o processo de impressão 3D com metal. Lembra quando eu falei da mesa que desce com a peça? É isso que acontece ali quando varre naquele outro processo. Aí o que acontece? Ali é um composto com polímero e metal, e como esse laser está em alta temperatura, esse metal ele derrete e assim você já sai com uma peça de metal feita, finalizada. Só que, como bom engenheiro mecânico e sabendo um pouco sobre ciências de materiais, por favor, faça um tratamento térmico antes de utilizar a peça. Porque a gente tem ranhuras e não pode ter uma quantidade muito grande de martensita dentro desse composto metálico. Fala, meus jovens inspirados. Eu tô pensando aqui, se alguém caísse dentro dessa máquina que você fez, o que acontece? Oi? Não, ninguém cai não, cara, porque enquanto tá imprimindo, ninguém pode entrar nela não. Aí você acaba com a minha vida, eu perco o meu CREA. Por que no vídeo aparece um raiozinho? É porque aquilo ali é um laser, é um raio laser. Aí o laser ele derrete o metal enquanto tá imprimindo. Aí tu perde a mão. Vai ficar com cotoco. Esse daí é o PolyJet. Vocês podem ver que o processo é igual de uma impressora HP, o cabeçote, e ele é o mesmo sentido. Aqui a mesa, ela desce. Ela é igual àquela ali, só que a mesa é para dentro da impressora. É um processo extremamente rápido, vamos dizer ali que ele é até 3 vezes mais rápido que uma impressora FDM convencional. E ele, de vez de usar o filamento, ele utiliza plástico em pó. E esse plástico em pó, ele é polimerizado nas áreas que a gente desenha ou prepara já na modelagem 3D. Fala, meus jovens inspirados. Hoje vocês estão sinistros. Emanuel, e qual é a outra amiga aí também? Mãe, eu não tô entendendo o que você tá falando. Pode explicar melhor? Tá, olha só. Aquilo ali é uma impressora 3D, igual uma impressora que tem na tua casa de papel. A diferença daquela ali para aquela ali é que aquela ali funciona com plástico em pó. E toda vez que a gente desenhar uma camada, a mesa dela vai descer para dentro da impressora. Entendeu? É a mesma coisa, só que a gente funciona com pó. Então, tipo, a gente coloca pó e aí fica meio que uma luz assim?
Não, a luz é só pra gente ver que tá fazendo. Ali mesmo ela joga o pozinho já no lugar certo. Então se eu tacar o pó e pronto, acabou? Não, não é só tacar o pó e pronto, acabou não, meu filho. Quem dera se fosse isso. A minha vida já estaria facilitada 10 anos a menos. Eu não teria tantos cabelos brancos, não precisaria pintar. Mas, não. Não é só tacar o pó. Ele tem um reservatório dentro da impressora e esse pó é direcionado direto aonde a gente quer jogar. Então, tipo, a impressora quer desenhar um quadrado, um triângulo. Ele vai jogar dentro da área daquele quadrado e triângulo. E assim vai sucessivamente. Beleza. Projeto Rip Rap. Eu, lá para os meados de 2018, eu me imergi dentro desse mundo de impressão 3D. Ou seja, eu tive que aprender como fazer impressoras 3D, porque eu fui fundador de um laboratório Maker no Rio. E lá no laboratório Maker a gente tinha uma impressora 3D norte-americana de uma marca chamada MakerBot. E naquele tempo aquela impressora custava de 15 a 17 mil reais. Dava para capotar o Corsa com 15 a 17 mil reais. Foi aí que eu descobri o projeto Rip Rap. Por quê? Se um gringo pode fazer, eu também posso. Então fui procurar comunidades de código aberto que ensinava você a fazer sua impressora 3D dentro de casa. Essa comunidade é a Rip Rap. Então se vocês têm curiosidade agora de querer também aprender a fazer uma, eu indico vocês entrarem num site chamado hiprap.org. Lá é uma das maiores comunidades de desenvolvedores do mundo de impressoras 3D, onde que qualquer pessoa pode pegar todos os arquivos, programação, lista de peças e etc. e fazer sua própria impressora 3D em casa. Já vou te responder, pequena jovem. Essa comunidade ela surgiu em 2004 por quê? Até 2004, as patentes de impressora 3D estavam garantidas. Jovens, levanta a mão pro tio. Vocês sabem o que é patente? Beleza, o tio explica. Toda vez que você cria um boneco, um desenho, etc., você pode pedir os direitos daquele boneco, desenho, etc. Quando você tem os direitos desse teu desenho, as pessoas têm que te pagar para utilizá-lo. Isso é uma patente. Só que lá em 2004, as patentes caíram e a tecnologia virou de domínio público. Se virou de domínio público, vamos unir a cabeça geral, todo mundo que é desenvolvedor de software, hardware, maker, cientistas de garagem, malucos igual a mim, e bora unir todo mundo junto numa comunidade só e entregar esse conhecimento para todos. Então, por isso surgiu a hiprap.org. Aquele ali é um dos primeiros modelos de impressora feito por eles, que é uma Prusa Mendel. Eu tenho uma daquela em casa. Só serve para vibrar a mesa, porque ela é muito ruim, mas mesmo assim imprime. Mas é maravilhosa de ter, como peça de museu, tá? Fala. Quer uma balinha? Ah, cara, eu quero uma balinha assim. Então, tipo, dá pra construir uma própria impressora 3D dentro de casa? Se sim, eu quero. Nossa! Gente, parece brincadeira, mas a pergunta dela foi incrível. Dá para construir sua própria impressora 3D dentro de casa? Dá. Foi assim que eu comecei com uma e terminei com 12 no meu quarto. Na impressão 3D, a gente tem um termo que é os filhotes. O que são os filhotes? Eu compro uma impressora 3D, que é a mãe, e a partir dessa impressora 3D, eu imprimo outra impressora 3D. É a parte legal. Aí, pai, já viu um potencial negócio, né? É uma máquina que faz outra máquina, ela se replica. O legal da hiprap.org é que você pode replicar qualquer outra máquina de impressora 3D de código aberto. Calma aí, pequena jovem, agora é outro pequeno jovem. Licença, mas eu queria saber se dá pra fazer um Lego com uma impressora 3D. Pecinhas de Lego? Dá pra fazer tudo o que você quiser, jovem. Eu fiz a capa do meu celular. Aqui, ó. Se eu conseguir fazer uma casa, então dá pra fazer muita coisa. Não? Ah, beleza. Quem era a outra pessoa com o braço levantado? Ah, é a pequena jovem. A pequena jovem tá inspirada hoje, gente. A pequena jovem tá me fazendo perder peso. Primeiro, quer uma balinha? Não, já tô com uma balinha. Quero não. Valeu, jovens. Eu tenho um gato, aí eu posso replicar outro gato, aí o outro gato ganha vida? Ah, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não dá uma de Frankenstein não dá não. Se tu quiser fazer uma escultura do teu gato Ed Eterno, pode fazer pra ele.
O ponto legal das impressoras 3D de baixo custo é que vocês conseguem comprar a grande maioria das peças no Mercado Livre, ou encomendar da China, ou vocês podem fazer que nem eu, entrar dentro de um ferro velho de uma cooperativa de catadores e catar tudo lá dentro, pegando peças reaproveitadas de máquinas de Xerox. Foi assim que eu fiz a minha primeira, gastando R$680,10. Nubank, paga nós. O Arduino você pegou no ferro velho também ou não? Não, aí a parte da Nubank, foi quando eu adquiri minha primeira dívida. Eu fiz um cartão de crédito e comprei a parte eletrônica. Pelo que eu entendi do teu projeto lá, a única coisa que tu usou de ferro velho foi os motores da Epson. Mais ou menos. A gente usou os motores, as correias, a gente utilizou também as polias que vinham nos motores, a gente utilizou as barras de aço inoxidável que vinham nas impressoras, a gente utilizou até os fios, a gente reaproveitou e etc. E também alguns rolamentos de buchas de bronze. Mas a parte de eletrônica, a parte de firmware, de inteligência da máquina é chinesa. Sim, não tem como a gente fugir disso, infelizmente. A não ser que a gente faça como antigamente, igual na época da Prusa Mendel, fazer aquelas placas GPLv2, que você fazia e comprava os componentes e montava a sua própria placa em casa. Só que hoje, por que gastar tempo fazendo algo do zero se já tem novo no mercado? Porque às vezes é mais rápido a gente comprar um Arduino e fazer. O plástico eu compro normalmente em sites, então vende hoje bem fácil no Mercado Livre. O custo depende, a gente varia de 60 a 150 reais. Beleza, mas o que constitui uma impressora 3D? É muito mais do que já comprar ela pronta ali, bonita, coisa bonita, vermelha, parece uma garrafa de Coca-Cola de longe. Mas uma impressora 3D ela se divide em duas principais partes. Uma parte é a parte eletrônica, que é Arduino, ou placa controladora, ramps, end-stop, hot-end, drivers, mesa aquecida, módulo de expansão e LCD. E outra parte é a parte mecânica, que são os motores NEMA 17, as barras de aço inoxidável, rolamentos, correias, etc. Aí eles se dividem nessas duas etapas. Beleza, meus pequenos jovens, qual a dúvida agora? Aonde fica isso para conseguir peças para fazer uma impressora 3D? Depende muito. Tu pode comprar tudo da internet ou você pode catar no ferro velho, pegar a máquina de Xerox antiga. Aí você tem que achar um endereço, que eu não sou de Brasília, não. Então, tipo, dá pra... Se a impressora 3D fosse, tipo, até aquela janelinha ali, aí dava pra fazer um shopping inteiro? Eu acredito que não, que seria um shopping muito pequeno. Aí eu não sei, meu jovem, bora lá. Quais são as maiores patenteadoras de impressora 3D? Cara, a impressão 3D começou com duas principais empresas. A primeira do Chuck Hall, que era a 3D System, e a segunda foi a Stresses, que era dos Scott. Então essas foram as duas principais detentoras de patente de impressão 3D. Essas empresas existem até hoje. Beleza, placas controladoras. A gente começa com o Arduino. Todo mundo aqui sabe o que é um Arduino? Beleza, jovens. Arduino é uma plaquinha que a gente usa para fazer prototipagem de projetos, controle de algumas... A gente usa para fazer projetinhos, sinal de trânsito, robozinhos, etc. No nosso caso, a gente usa um Arduino Mega, por causa do número maior de quantidade de portas e a maior quantidade de processamento. Então a gente utiliza ela para controlar a nossa impressora 3D. As impressoras até a de casa que eu fiz, eu utilizei um Arduino Mega, porque eu queria gastar pouco. E ela conseguia mover tudo de forma tranquilamente. O Arduino Mega é a forma mais barata de você começar, porque ela é uma placa de baixo custo. 107, 110 reais você consegue comprar uma plaquinha dessa. A segunda placa é uma placa que já está descontinuada, é uma placa Melzi. A Melzi ela era utilizada lá nos primórdios, era uma placa que você substituía o Arduino e ela já vinha com as expansões tudo anexada numa placa só. Quem levantou a mão? Mas beleza, já vou te dar uma pergunta aqui, rapidinho. E na Melzi, o legal dela é que ela era
3 placas em um. Era o Arduino, a ramps e os drivers. Então, eram 3 componentes principais numa única placa. Ela foi descontinuada porque... Não, mais ou menos. Ela foi descontinuada porque, como a impressão 3D ela já avançou muito no decorrer dos anos, já tem placas que a substituíram. Beleza. Fala, pequeno jovem. As placas que a gente usa não é a igual da placa mãe na 3D? Qual a pergunta? Qual a pergunta? Pode perguntar. As placas que estão mostrando aqui é igual a placa daquela? Ah, legal. Eu entendi agora a pergunta dele, gente. Ele perguntou se as placas que estão sendo mostradas aqui no stand do Include é igual às placas, igual essa placa aqui anterior. Não, ela é uma placa um pouquinho menor, que é o Arduino Uno, se eu não me engano, né, galera do Include? Aí, essa daí é uma variação só. Beleza. Agora a gente já entra numa parte mais atual de placas controladoras, que são as MKS. As MKS já entram no mundo de 32 bits de impressão... Beleza, jovem? 32 bits. Elas são mais atuais, dá para fazer expansão, de botar mais coisas, sensores, botar sensores de nivelamento, botar telas de LCD e etc. Aí tem as placas agora das Enders, que são as placas que estão mais badaladas no mercado. Já vai, pequena jovem, é porque eu só tenho 30 minutos, tenho que correr aqui e fazer um pitch tipo anime. Aí... Sim. Sim, todas as placas 32 bits, elas são quase uma Melzi. Não, elas são uma Melzi mesmo, só que com a Melzi foi descontinuada. A arquitetura dessa daqui é diferente. Se tu pegar a arquitetura da Melzi e a arquitetura da placa da Ender, pegando pelo datasheet, é totalmente diferente. As conexões são diferentes. Oi? É, uma versão evoluída, só que não é igual. Tanto que o número de saídas e upgrades que tu pode fazer numa placa da Ender é muito superior a uma placa da Melzi. Sim, é bem parecida, só que... Sim, sim. Sim, o que muda só é a arquitetura, o desenho, o datasheet. Mas é praticamente o mesmo desenho, só que não é igual. É só isso que descontinua. Jovens, eu já vou responder a tua pergunta. Calma aí, rapidinho. Aqui a gente fala de ramps. A ramps ela é como se fosse uma placa de expansão do Arduino Mega. Então, se você quiser fazer uma impressora 3D utilizando um Arduino Mega, você utiliza uma ramps. Para que serve a ramps? Organizar a casa. Botar onde é o motor, botar onde é a extrusora, botar onde é a mesa aquecida, botar onde é o end-stop, botar onde é a questão do display, o leitor de cartão de memória. Então, é uma placa para organizar a casa. Vou tirar tua dúvida rapidinho, pequeno. Será que tem como fazer uma chave para invadir uma casa de alguém com uma impressora 3D? Bora censurar isso daqui, porque não pode não. O que é ramps? Ramps é como se fosse uma plaquinha que coloca em cima do Arduino e ali a gente sabe onde vai conectar o motor, conectar o end-stop, conectar o bico aquecido. Eu vou te responder tudo isso, que depois disso vem tudo isso que eu estou falando. Os drivers. Os drivers eles são responsáveis pela movimentação dos motores. Ou seja, os motores que a gente utiliza numa impressora 3D é muito diferente dos motores que a gente utiliza numa aula de robótica, que são os motores AC e DC, que são aqueles motores que quando tu pega e coloca o lado positivo e negativo, ele gira. Já o motor que a gente utiliza na impressora 3D são motores de passo, são motores de alta precisão. E para ele girar tanto para a esquerda ou tanto para a direita, ele precisa de um chip que vai ser responsável por essa movimentação. Então, por isso, eu trouxe aqui os dois principais, que são os dois meio que arcaicos, porque a gente já está numa tecnologia bem avançada, que são os chips A4988 e o 8825. Qual a diferença de um para outro?
Um chip, ele tem uma resolução de passo de 1 para 16 avos e o outro tem para 1 para 32 avos. Lucas, legal, tu falou grego para mim. O que é resolução de passos? Nada mais é nada mais é do que praticamente a deixa o motor um pouco mais suave e mais preciso. Atualmente, a gente tem chips que que vão até 1 por 256 avos, que são agora esses chips das placas 32 bits, que são os chips que é conhecidos como os TMC. Nos chips TMC, a gente está com uma tecnologia bem mais avançada. Ele volta da onde o motor perdeu o passo, ele consegue dar o limite já do próprio eixo e etc. Então a gente já se avançou bem bastante nessa área. Essa aqui é a mesa aquecida. Vocês podem reparar quando vocês forem lá depois ver a impressora, ver como é que está a impressão, que ela não tem uma mesa dessa, aquele tipo de impressora ali, porque ela é uma impressora somente para um tipo de material, que é o PLA. Impressoras que precisam utilizar outros tipos de plástico, ABS, PETG, ASA e etc., ela precisa de uma mesa aquecida para que esse material se adere. Mas, Lucas, por que isso? Dentro da área de plásticos, voltando para a parte de ciência dos materiais, a gente tem um negócio chamado coeficiente de retração. Coeficiente de retração é como se fosse uma variável que o plástico ele vai se comportar de uma maneira X ou Y através da temperatura ambiente, resfriamento e etc. Plásticos como o ABS, ele tem um coeficiente de retração muito alto. Então, se basta uma brisa de ar, como está passando aqui no estádio hoje, ele pode trincar ou ele pode levantar as camadas que estão presas à mesa, ou até mesmo sair da própria mesa. Por isso que a gente tem uma mesa aquecida, manter esse plástico agarrado e aderido enquanto a impressão é feita. Esse daqui é o motor NEMA 17, é um motor que ele é um motor de alta precisão. Normalmente ele é dividido entre NEMAs 17 unipolares e bipolares. Os motores unipolares são motores de 5 ou 6 fios e os motores bipolares são motores de 4 fios. Mas, Lucas, qual é o mais utilizado na impressora 3D? São os bipolares de 4 fios. Mas tem como a gente utilizar unipolares em impressoras 3D também? Tem. Aí eu dou o pulo do gato para vocês. Vocês que querem, às vezes, conseguem achar na sucata eletrônica ou algum local um motor unipolar que é de 6 fios, é só você ir juntando par por par, fazendo testes de continuidade, que é quando você pega um multímetro e coloca no sinal da buzininha. Toda vez que a buzina tocar, você encontrou uma bobina. E essa bobina já é um par dos fios. Você vai fazendo isso sucessivamente com os outros pares até achar outra. Vai sobrar 2 fios, você corta ele fora e você transformou o motor unipolar em bipolar. E assim você consegue baratear a construção da sua máquina. Esse aí é o end stop. O end stop nada mais é do que aquela chavinha dentro do mouse. É uma chavinha de fim de curso. Ela é responsável por delimitar o ponto zero até onde o eixo vai de acordo com a programação que você escreveu para a sua máquina. Então, tipo, normalmente aquela impressora ali da frente, ela tem uma mesa de 10 por 10. Então, ela vai do ponto zero até o ponto 100 milímetros, porque na impressão 3D a gente trabalha em milímetros. Então, ela é responsável por isso. O módulo de expansão é um pequeno módulo que a gente... Obrigado. Que a gente utiliza para suportar a corrente que vai passar pela ramps. Por quê? A gente pode fazer uma impressora sem módulo de expansão? Pode. Só que ele é como um acessório de segurança que vai aumentar a vida útil da placa da sua impressora. Se você tem uma mesa aquecida e essa mesa aquecida normalmente ela puxa 10 amperes, é uma corrente muito alta para se colocar dentro de uma placa. Para isso a gente utiliza essa pecinha que vai passar toda a corrente por esse acessório aqui. E através desse fio aqui do lado ele só envia a resposta, que é quando é para ligar ou desligar aquela mesa. Esse daqui é o hot end, a peça mais importante de uma impressora 3D. É como se fosse o bico aquecido e ele é dividido em 5 principais partes. É o dissipador de calor, a garganta, que ele fica entre o dissipador e o bloco aquecido, o bloco aquecido, que é onde vai haver o aquecimento através de uma resistência que fica aqui. Aqui a gente tem um termistor, que é responsável pela leitura de temperatura da sua impressora 3D. E aqui é onde a gente tem um bico. O bico ele serve para você falar qual é a espessura de saída da sua impressora. Normalmente,
Todas as impressoras que a gente compra por aí já vem com bico de 0,4 milímetros. Calma aí, já vai. Calma aí, jovem. Ô, jovem. Aquele acessório que o senhor mostrou anteriormente, que agora eu esqueci o nome. Isso, eu poderia usar uma ponte H? Não. Eu sei que ele é muito parecido com uma ponte H, mas não faz isso não. A ponte H a gente serve para fazer a mesma coisa que o driver, o A498 ou o 825, que é fazer o motor girar para a esquerda ou para a direita. Aquilo ali já é responsável para aguentar a pancada de corrente que vai passar pela mesa. É tipo um resistor. Isso, é um relé de estado sólido, só que bem menor. Tipos de filamento. O filamento que a gente está utilizando aqui hoje é um PLA. Um PLA é um plástico verde. Não, todo plástico ele é um plástico, ele não vai ser verde, etc. Mas ele é feito mais de uma forma mais natural, que o PLA ele é feito a partir de derivados de cana-de-açúcar, milho, inhame, cará, etc. Então ele é um plástico mais amigável para o meio ambiente. Tem um ABS, que é o mais barato dos filamentos. Ele é o mais chato também de ser utilizado, por causa do coeficiente de retração. O único diferencial do ABS para o PLA é que o ABS é feito do derivado de petróleo. Então ele tem um cheiro característico que vai deixar no quarto de vocês quando utilizar uma impressora 3D. Por isso eu indico sempre trabalhar com PLA. Temos o PETG, que nada mais é que o PET das garrafas PET, com a adição de glicol. O glicol ele é responsável por deixar o material mais fluido e dá a capacidade de ele ter uma temperatura de derretimento um pouco mais baixa. O legal do PETG é que ele aguenta temperaturas de até 80 graus sobre ele. Ele não vai deformar igual o PLA, que deforma com 45 graus de temperatura. E tem mais um outro que não está ali, que é o TPU ou TPE, que é o flexível. Gente, eu perdi tela. Voltou a tela. O TPU e o TPE são materiais flexíveis que podem esticar até 70 vezes o teu tamanho normal. Ele é muito utilizado para capa de celular, buchas, pneus para aeromodelos e carrinhos de controle remoto, etc. O Marlin é o firmware. O firmware ele é como se fosse o Windows da máquina de vocês. O que vai fazer a leitura dos eixos, vai ser o cérebro da máquina de vocês, vai ser o neurônio. Ele vai dar ali todos os dados e que você vai colocar dentro da sua máquina. Ou seja, é a programação que vocês vão fazer o upload para a tua placa de Arduino ou para a tua outra placa controladora que seja. O Marlin ali a gente consegue dentro do programa delimitar áreas, fazer tipos de nivelamento diferente, anexar LEDs, fazer tipo de sinais de som diferente para início e término de impressão. A gente consegue também botar tipos diferentes de impressora, se ela é uma impressora cartesiana, Core XY, etc. Isso aí é tudo programado numa linguagem C através da IDE do Arduino. E o último ponto é o software fatiador. O software fatiador, galera, nada mais é do que o software que a gente vai pegar a figura que a gente modelar em 3D, num software de modelagem 3D, um SolidWorks, um Fusion, ou para as crianças que querem começar, um Tinkercad, que é online, você pode utilizar para fazer essa modelagem. Pegar aquilo ali, pegar o arquivo STL, jogar no software fatiador, e depois que fatiar, a gente gera um arquivo chamado G-Code. O G-Code é o arquivo que a gente coloca na impressora 3D para fazer a impressão da peça em si. O G-Code nada mais é que são as coordenadas para onde a impressora vai desenhar e qual a altura da camada que vai ser cada desenho desse. Então, tem vários tipos de software fatiador, não só é o Ultimaker Cura, que é esse da logo, mas temos também o Slicer, temos o Prusa Slicer, temos ali, ó, que são códigos já fechados, software fatiador fechados, que é o Forge Print. Temos vários tipos de softwares fatiadores. Eu quis só apresentar aqui o que mais a gente utiliza. Essas daqui são algumas referências bibliográficas. Para quem quiser ver essas referências, pegar arquivos, etc., eu deixo o meu Instagram para vocês, que o meu arroba é @lucaslima com 2 L's 3D. E lá eu tiro todas as dúvidas. Quem quiser também iniciar dentro do mundo de impressão 3D, eu tenho uma apostila que eu escrevi no Poder do Ódio, que foi meu TCC da faculdade. Então, lá a gente ensina como fazer uma impressora 3D de baixo custo, com uma linguagem totalmente acessível e tudo explicado. Dentro também, a gente explica até as linhas de programação que vocês vão ter que mudar. E lá mesmo,
vocês entram em contato comigo direto pelo direct, me passa o teu e-mail que a gente envia a apostila de graça para vocês. A gente também tira principais dúvidas através do meu perfil do Instagram. Então, galera, temos alguma dúvida aqui antes de terminar? Temos 15 minutos para dúvidas. Oi? É Lucas Lima com 2 L's, porque a gente é pobre e gosta de chamar a atenção. 3D. Se você quiser também conhecer mais sobre o projeto de impressoras 3D de casa que a gente está fazendo, o arroba também da empresa é Infill, INFILL-RJ. Gente, alguma pergunta aqui? E qual é a média de preço das impressoras 3D, se eu quiser comprar uma agora? Tá, beleza. Quais médias de preço de impressoras 3D se ele quiser comprar uma agora? Cara, atualmente a gente está aí com um boom de impressoras chinesas dentro do Mercado Livre, etc. Então você consegue comprar uma impressora 3D de 1.400 até quanto você desejar pagar, mas o preço de entrada é 1.400, 1.600 reais. Cara, para qualquer pessoa que está começando, iniciando dentro da impressão 3D, eu indico sempre uma Ender 3. Não vai te dar dor de cabeça, a montagem é fácil e você vai poder fazer tranquilamente as suas primeiras impressões sem se estressar. Ender 3. A Ender 3 V2, a única coisa que tem de diferente é um tensor de correia e uma tela LCD. É só isso. E o sensor de filamento. Uma Ender 3, ela consegue te suprir a sua necessidade. Não, a Ender 3 já tem 32 bits. A 8 bits você só compra se você quiser. A diferença de preço é só R$100. Em termos do material, do PLA, eu trabalhei uma vez em uma empresa que lá a gente usava impressora 3D. Ele ficava quebradiço. A gente fazia assim, ele quebrava. Não ficava aquela elasticidade. Aí falaram que era só aquecer no forno, a uma temperatura tipo baixa, tipo uns 30, 40 graus, para ele não derreter, para tirar a umidade. Isso procede, é verdade? Como é que funciona? Então, a pergunta do nosso jovem ali é o seguinte, ele pegava lá na empresa que ele trabalhava, o PLA dele estava quebradiço. O que acontece nesse caso? É o armazenamento do teu filamento. Se você não armazena ele da maneira correta, o teu PLA ele fica úmido, ele fica quebradiço e acontece muito disso, das pessoas colocarem dentro de um forno, eu já vi gente colocando dentro do micro-ondas, cara. O filamento para ressecá-lo. Não é indicado. Quando acontece isso, desculpa, é melhor jogar fora e comprar outro. Mas como a gente pode armazenar de uma maneira correta? Cara, bota dentro de um armário e taca silica gel ali dentro para tirar a umidade de dentro do armário. Pô, eu tenho filamentos comigo que estão comigo desde 2018, eu ainda utilizo e aí ele está super seco, porque a gente armazena ele da maneira correta. Então, acontecia isso contigo por causa do armazenamento. Acontece muito com o PLA, porque o PLA ele suga muito a umidade do ar. O ABS também, tanto que quando você vai imprimir com filamentos que estão úmidos, você escuta ele pipocando igual uma pipoca, porque ele está ali praticamente fervendo a água enquanto está derretendo o plástico. Respondi? Valeu. Mais perguntas? Beleza? Se não temos... Opa, temos perguntas. E aquelas impressoras que tem 2 extrusores, qual que é a relação deles? Empena com facilidade, tem dificuldade para impressão, fica torto? Pô, legal. Impressora com 2 extrusores. Gente, traduzindo, impressora que imprime com mais de uma cor. Normalmente, eu não utilizo ela para imprimir com mais de uma cor. Existem impressoras que imprimem até com 6 cores diferentes. É doideira demais. Utilização dela é fácil? Mais ou menos. Se você entender um pouco como funciona a troca de filamentos no momento certo, fica fácil. Normalmente, quando eu utilizo uma impressora com 2 bicos, que é onde eu trabalhava, a gente tinha uma MakerBot de bico duplo, a gente utilizava um bico para fazer suportes em PVA, que é um filamento que ele é diluído em água, e outro bico para imprimir com PLA. A gente utilizava mais assim. Mas para imprimir com 2 cores não é difícil, é só você saber as configurações corretas dentro do software fatiador. Então... eu compraria hoje, eu começando uma impressora 3D com 2 bicos? Eu falo que não.
porque não vai ser fácil para quem está começando. Para quem já trabalha com isso, é mais tranquilo de mexer. Então eu indico para quem quiser comprar mais para testar, estudar e etc. A aplicação disso é viável? Cara, às vezes é mais fácil você imprimir uma cor e pintar a peça à mão, como muitas pessoas e artistas fazem quando faz a própria modelagem 3D. Então eu não indico comprar ela se for para uma versão mais de trabalho, porque o tempo que você vai imprimir em duas cores vai aumentar consideravelmente se tu imprimisse só uma cor. Tá respondido? Valeu, jovem. Opa, outra pergunta ali de outro jovem. Não sei se você pode me responder sobre isso, mas eu tenho curiosidade da impressora de alimentos. Você sabe alguma coisa sobre isso? Pô, cara, temos 10 minutos, valeu. Dá para responder tranquilamente. Cara, impressora 3D de alimentos. Atualmente eu tenho uma parceria com uma startup do Rio de Janeiro, que é a Floritech, e com uma gastrônoma, que é a Thais Araújo. A gente está fazendo uma impressora 3D de alimentos, que é a Calango Print. A gente sempre coloca o nome da fauna e flora brasileira em tudo que a gente faz. Então, tipo, a Calango é uma impressora de alimentos e biomateriais. Só que você deve estar se perguntando, caraca, como é que tu vai imprimir alimento, mano? Se precisa cozinhar, etc. Dá para fazer de diversas formas. Em Israel, que é o benchmark que a gente pega para construir o hardware da nossa impressora, a gente utiliza a extrusão por pasta. Faz uma pasta de composto orgânico e essa pasta a gente faz ali a impressão, seja em carne, vegetal, verdura, legumes, etc. Então você pode trabalhar com pasta base, através de processos de gel, ou através de massa, pasta mesmo para tu pegar, botar no forno ou aquecer. Como é que vai funcionar a nossa? A gente vai trabalhar com 3 tipos de cilindros diferentes, a gel, a pasta e o patê. E a partir dali, vamos dizer, eu quero fazer uma muqueca. Vou pegar um cilindro de patê de peixe temperado, outro cilindro do gel, um gel feito através do caldo da muqueca, e um outro cilindro através de um purê de mandioquinha para a gente botar no forno e ser a casquinha que vai ficar por baixo de um canapé de muqueca. Então é assim que a gente faz o nosso processo. Em Israel, eles têm uma startup lá que faz a carne impressa em 3D, uma carne vegetal. Não, eles imprimem a carne, aí eles têm um processo de cura do material deles, por ser um gel, dá pra tu tirar depois e bota numa chapa normal de restaurante e faz o bife. É o mesmo processo. Respondido? Essas comidas imprimidas assim vai ter proteína? Vai ter que ter, cara, é comida. Normalmente dá para trabalhar com proteínas vegetais, como utilizamos assim, um patê através da carne da Fazenda Futuro, patrocina nós. Então, tipo, dá para utilizar essa carne, possivelmente. Ou dá para utilizar, tipo, eu quero fazer um escondidinho de carne seca. Vou utilizar um cilindro com purê de mandioquinha, um cilindro com a proteína, que seria uma pasta base de carne seca e finalizaria por cima com outra pasta de purê de mandioquinha. Aí a gente faria assim uma impressão 3D de um escondidinho. Então dá para utilizar a proteína. Ela falou aqui da impressão 3D de órgãos, então bora valorizar a tecnologia nacional, que aqui no Brasil a gente tem um dos maiores pesquisadores nessa área, que é o cientista Gabriel Ligori. O Gabriel Ligori é um dos brasileiros que está à frente de uma startup chamada Tissue Labs. A Tissue Labs ela faz impressoras 3D de órgãos e eles estão na vanguarda da impressão 3D de coração para ratos. Então, tipo, já é real isso e tem um brasileiro na equipe. Isso precisa ser divulgado. Gabriel, me chama para tomar um café, eu quero te conhecer. Aproveitar que está ao vivo, né, gente? Temos mais alguma pergunta? Olha, temos pergunta lá atrás de jovens. Dá para fazer uma máquina 3D com todas as peças que eu pegar no lixo descartável? Dá, foi assim que eu comecei, filha. Catando em cooperativa de catador. Sou rato. Tudo não. Tipo, peças mecânicas, motores, barras de aço inoxidável, correias, até o fio de algumas dá para aproveitar, o próprio end-stop, algumas peças dá. Agora, algumas peças mais eletrônicas, Arduino, ramps, etc., não dá para aproveitar, aí compra. E foi aí que eu adquiri minha primeira dívida com o cartão da Nubank, paga nós também. Você falou que o software da impressora 3D você programa pela mesma ideia do Arduino.
poderia explicar isso melhor que eu não consegui entender direito? Tipo, por exemplo, tem o software fatiador, que é onde a gente faz a modelagem, é isso? Do arquivo? Não. Aonde a gente pega a ideia do Arduino é o firmware, que é o Marlin. Se você entrar no Google e jogar Marlin impressoras 3D, ele vai te jogar diretamente para o site da Marlin e lá você vai baixar o arquivo, o firmware. Nele vai ter um arquivo que é o .ino, que você abre pela IDE do Arduino, vai numa pasta chamada configurate.spot.h e nessa pasta você vai botar qual o tamanho da impressora, aonde fica o endstop, qual a temperatura máxima que ela aguenta. Ela vai ter mesa aquecida? Não vai ter um bico, 2, 3, 4. Ali, dentro da IDE do Arduino, através do firmware, você consegue fazer a impressora que você quiser de forma digital, no código. A forma estrutural é o que você está planejando, o que você vai escrever no firmware. Beleza, gente. Temos mais alguma dúvida? Nossa, levantou 3 mãos. Calma aí. Bora no pequeno jovem primeiro. Tem como que a vida com uma impressora 3D? Por enquanto, não. Por enquanto. Se eu pegar uma impressora normal, dá pra mim tirar a base e fazer uma impressora 3D? Você pegar uma impressora normal, como assim? Não faça isso pra tua vida não, pelo amor de Deus. Não, porque não dá. Não dá. Tipo assim, dá pra tu, um exemplo. Ah, Lucas, eu quero utilizar uma impressora normal para fazer o esquema do frame da impressora, a estrutura, imprimir, colar as peças, jogar em cima de uma tauba de madeira e cortar ali com uma serra de cutico. Isso dá. Agora, imprimir uma peça em papel não dá não, meu filho. Até um pessoal do Fab Lab da Firjan, no Rio de Janeiro, eles têm uma impressora 3D que é como se fosse uma plotter de recorte, que ela recorta camada por camada e depois você junta todas as folhas de papel e faz uma peça em 3D. Mas isso não vai dar resistência para você fazer uma impressora 3D. Pessoal, então é isso. Eu estou aqui para agradecer a presença de todos nesse domingo, final de Campus Party. Eu fico à disposição, já dei minhas redes sociais. Através de lá, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser apostila para aprender de graça, quem quiser marcar para tomar um café, fiquem à vontade. Então, nos vemos aqui na próxima Campus Party, em Goiás, ou em São Paulo, ou aqui de novo em Brasília. E foi um prazer aqui estar com todos vocês. Obrigado.